Estamos mais uma vez com vocês aqui para o nosso bate-papo. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer as mensagens de carinho que os meus alunos, os meus amigos, todos postaram na faculdade, todo mundo me procurando. Estão todos muito animados com o nosso bate-papo. Eu também, hein? Bom, nesses bate-papos que tive esta semana, a questão unânime que estão me pedindo para falar sobre prova. Está todo mundo muito apreensivo, como fazer a prova. Nós já falamos na outra vez, né, que a prova é um resultado do seu esforço. Tem que estudar. Mas vou dar algumas dicas importantes para você. Bom, primeiro, procure resolver primeiro as questões discursivas, porque pressupõe que elas demandem mais esforço de você. Você vai ter que ler, entender, escrever, ou seja, elas são mais difíceis. Então, no começo da prova, você está mais tranquilo, você tem mais tempo, então você pode se concentrar nessas questões discursivas. Normalmente, hoje, quase todas as faculdades, todos os cursos, os professores elaboram as provas um pouco objetiva e o outro pouco discursiva, mas sempre vai ter questões discursivas, né? Porque nós estamos trabalhando na faculdade, os professores estão sempre elaborando as provas dentro do perfil do Enem, do ENAD, né? Então sempre tem questões discursivas. Então a minha dica, primeiro vá nas discursivas, leia e verifique o que realmente está pedindo na questão. Porque o que está acontecendo? As questões discursivas nós elaboramos da seguinte forma. Nós colocamos um texto explicativo, contextualizando a questão e depois vem a questão propriamente dita. Então você tem que se ater ao que realmente está sendo perguntado. Vou dar um exemplo que eu gosto muito. Um antigo professor meu, ele era um padre muito rigoroso, muito bravo. E ele dizia assim: se eu perguntar qual é o nome da mãe de Jesus, não adianta você responder Nossa Senhora. Não adianta você responder a Virgem Santíssima. Ele dizia: eu não estou perguntando a função da mãe de Jesus, eu estou perguntando o nome. Então a resposta simples e clara, Maria. Maria é o nome da mãe de Jesus. Então preste atenção o que é que está sendo perguntado. Outra dica muito importante, comece a resposta reafirmando a pergunta. Por exemplo, neste exemplo que eu dei, a pergunta seria: qual é o nome da mãe de Jesus? Então você responde: o nome da mãe de Jesus é Maria. O professor já vai ler com mais entusiasmo a sua resposta. Lógico que esse exemplo é um exemplo bem simples, bem objetivo. Mas procure responder aquilo que está sendo perguntado, afirmando a pergunta. As características do iluminismo são, né? Porque aí o texto fica mais compreensível. Depois, passe para as objetivas, né? As objetivas, leia com atenção. Por quê? Questões objetivas sempre têm pegadinhas. Procure ver o que é que está sendo perguntado. Muitas vezes o professor pergunta: assinale a resposta que não corresponde ao pensamento de fulano. Então você tem que se ater que é ao não pensamento. Então muitas vezes o enunciado está ao contrário e você tem que prestar atenção. Outra dica importantíssima, responde a que vocês sabem. Se tem alguma dúvida, pule para outra que você sabe. Terminou todas as que você sabe, você tem certeza? Volte ao início da prova, porque você tem um tempo. Se você ficar muito tempo pensando numa dúvida, vai chegar ao final da prova e você não respondeu, ok? Espero ter contribuído com você. Acesse o nosso site, faça o seu cadastro no YouTube, curta a nossa página, muito mais dicas você vai receber. Você sabia, por exemplo, que as flores podem te ajudar na sua prova? Olha que coisa interessante.
Esteja conosco no nosso próximo encontro, você vai saber como que elas podem te ajudar.